Boa noite a todos. A paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento e possamos, ao falar da fraternidade, possamos também entender como ela é compreendida por nós e como nós a praticamos. Ao longo do tempo, nossa história, nós colhemos relatos de pessoas que se movimentaram nesse sentido da fraternidade. E bem diverso da grande maioria, porque eles até se destacaram, né? É por isso que eles se destacam tanto, exatamente porque são muito diversos da maioria das pessoas. E a questão, né, por que né, se destaca? Porque nós ainda não praticamos corretamente. Nós ainda não temos como hábito a prática da caridade. Então, um ato de caridade, de fraternidade, ela acaba assim, nossa, olha, como é, nossa, puxa vida, aquela pessoa fez isso, puxa, a gente admira. Mas por quê? O certo não seria todos nós agirmos daquela maneira? E eles admiram tanto que até elaboraram premiações para as pessoas que se dedicam à prática, a essa prática. Então, foi instituído, né, em 1901, só em 1901 que se fez o Prêmio Nobel, e o Prêmio Nobel ele é entregue para as pessoas que se destacam nesse sentido, de fazer a fraternidade para as outras pessoas. E ainda, né, nós ainda estamos muito animalizados, nós ainda estamos deixando, né, como foi falado exatamente na mensagem, falava sobre essa questão do nosso instinto. Nós ainda valorizamos muito ainda os nossos instintos. Nós dedicamos pouco tempo no desenvolvimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E permitimos que então os nossos instintos tomem conta e nos dirijam, fazendo com que nós muitas vezes não sejamos corretos nas nossas ações, porque as nossas escolhas guiadas pelos nossos instintos, elas vão ser sempre mais brutalizadas do que corretas, ok? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a fraternidade, um pouquinho, que eu acho que eu mexi alguma coisa aqui que não... Agora deu. Então, fraternidade é a palavra que tem origem, né, no vocábulo latino frater, que significa irmão. E no seu derivado do latim fraternitas, confere a ideia de irmandade, conjunto de irmãos, afeição entre irmãos, relação de parentesco estabelecida entre irmãos e irmandade, convivência afetuosa entre os irmãos, afeto demonstrado por quem não se conhece, amor ao próximo, convivência equilibrada e agradável entre várias pessoas. E aí nós vamos encontrar também como fraternidade a associação, organização de um objetivo determinado, geralmente religioso, social, cultural. Então, aquele grupo de pessoas que se dedicam a determinadas práticas, sejam elas religioso, social ou cultural, eles são uma fraternidade. Eles são considerados irmãos por ter o mesmo gosto com relação àquele determinado assunto. Mas, na realidade, nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos, nós fomos criados todos pelo mesmo Pai. Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho. E essa questão da irmandade e da convivência afetuosa, por que nós ainda não temos essa nossa convivência afetuosa? O que falta será para que nós pudéssemos ter essa convivência afetuosa? Mas o que me chama muito a atenção também é essa palavrinha que é um trava-língua, fratricídio, que é o assassinato entre irmãos, de irmãos.
é a guerra civil que acontece, é essa briga que acontece muitas vezes nas cidades com relação a um grupo que torce para um time e outro torce para outro time, essa questão política que eu voto em fulano e outro voto no ciclano e a gente acaba não se entendendo e geram muitos e muitos conflitos, porque se esquece de que somos uma mesma família. Se esquece do direito do outro, né, que o outro tem. E expressão que está nessa questão da ação de exprimir, de expressar alguma coisa por palavras, por gestos, pela fisionomia, personificação, pela manifestação. Modo como o rosto, a entonação, a voz, o comportamento e os gestos demonstram uma condição emocional, espiritual ou moral. É a fisionomia, maneira como algo se apresenta, personificação, modo de comunicação, excesso de animação, energia. E aí tem também esse termo utilizado em algumas áreas específicas, que na botânica significa retirar o suco da planta, na gramática significa qualquer elemento lexical, na matemática, demonstração de um valor de uma quantidade através do seu formato algébrico. Mas o que nos vai chamar mais atenção é a questão da expressão, de modo como o rosto, a entonação, a voz, o comportamento e o gesto demonstram essa condição emocional. Será que nós estamos demonstrando fraternidade através da nossa fisionomia? Será que nós temos o olhar e a voz fraterna? Será que nós estamos utilizando ou não? Esquecemos muitas vezes disso. Então ela pode ser, a fraternidade pode ser transmitida através dessas mesmas coisas. Não é só necessariamente de um gesto, de uma ação, mas principalmente no reflexo de nós mesmos. Quando a gente menos espera, nós percebemos, né? Nós captamos em algumas das fisionomias que nos rodeiam, aquele que nos é mais amigo e aquele que não é tão amigo. Mas nós somos todos no mesmo, como diz, estamos todos na mesma família. Nós precisamos entender e trabalhar em nós essas diferenças. Se eu tenho alguém que eu não tenho uma certa questão que eu não consigo contornar, eu devo me questionar primeiramente. Por que é que o comportamento do outro, ou a presença do outro, ou a palavra do outro interfere em mim? O que é que o outro fala, age ou faz que me incomoda e me tira do meu equilíbrio, da minha paz? Que é uma paz ainda, não uma paz, porque se estivesse em paz mesmo, não se alteraria. Então, lembrar que fraternidade também é um olhar. Fraternidade é a entonação de voz. Mas aí vamos entender por que se a gente realmente é igual, né? Então, daí nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vem trazer pra gente essa pergunta, aliás, pra gente não, pra espiritualidade. Ele trouxe lá, perguntando se eram todos, se tinha diferenciação. Por que será que ele quis questionar isso? Porque ele já tinha sentido que havia uma certa diferença no tratamento das pessoas. Que havia um certo preconceito com relação a uns e outros. Uns que se julgavam superiores e outros que se julgavam inferiores. E aí, no esclarecimento da espiritualidade, vem a resposta. Perante Deus, são iguais todos os homens? A resposta é sim. Sim, é. São todos iguais. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos.
Dizes frequentemente o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Essa resposta, ela vem trazer para a gente, primeira questão, né? Todos estão submetidos à mesma lei. Não há foro privilegiado aqui. Não há parentesco com a autoridade. E todos vão passar pelas mesmas dores. E todos passam pelas mesmas dores. Neste final de semana, eu tive a oportunidade de reencontrar os meus amigos. Amigos assim, que a gente quase, não se conhece há tanto tempo, a gente estudou junto no pré-primário, e aí agora a gente teve a oportunidade de se encontrar. Mas isso é muito interessante, porque são turmas que vieram estudando juntos durante todo o ensino fundamental e se mantêm ainda conectados. Isso é muito raro. E é uma turma grande, nós somos mais de 30. E eu estava conversando com uma amiga e ela dizia: ai, meu Deus, nós vamos encontrar o pessoal, estava com saudades e tudo mais, e lembrar do quanto eu sofri quando eu era adolescente. E eu olhei para ela e eu pensei assim: nossa, ela passou pelo mesmo problema que eu. E ela foi descrevendo as situações em que ela tinha essa questão de não se sentir amada, de não achar que não estava adequada e tudo mais. Então, muitas vezes nós não sabemos, mas todos nós passamos pelas mesmas dores, de uma maneira ou de outra, numa época ou numa outra época. Mas nós todos vamos ter essa experiência de aprendizado, porque a vida na Terra, a nossa encarnação, ela tem esse objetivo de nos trazer conhecimento. Mas não só um conhecimento de, eu sei como é que é, mas um conhecimento muito maior, um conhecimento do eu sei como é que é e eu devo me preocupar com aquele que está passando por ela também. Então, para a gente entender essa questão de igualdade, a gente tem que lembrar que se hoje eu tenho a oportunidade de estar numa condição e eu, de alguma maneira, desequilibro ou ajo de uma maneira equivocada, desequilibrando aquele setor, numa próxima encarnação eu vou nascer submetida àquele setor que eu desequilibrei. Num governante que faz um desvio de verba, que ainda é comum no nosso Brasil e que, se Deus quiser, a gente vai eliminando aos pouquinhos, Mas assim, ele faz um desvio de verba na área da saúde, ele se aproveita nessa encarnação, na próxima encarnação ele vem numa condição em que ele tem que utilizar aquele sistema de saúde que ele prejudicou, para que ele possa entender o valor que tem aquilo que é para todo mundo. São os mecanismos da lei divina nos ensinando, nos trazendo. E aí vem o dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Nossa. Ele se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos.
Então nós temos essa questão, eu passei por aquela dor, eu sei como é que é difícil, eu sei como é que dói. E quando eu olho para alguém que está passando pela mesma dor que eu passei, eu já identifico, precisa de ajuda. Mas muitas pessoas olham para essas pessoas e falam, já é lei de causa e efeito, está pagando o que fez na outra vida. Esse aí vai sofrer, deixa. E aí muitas pessoas se acomodam, permitindo que o mal siga. E quem será, sabe, se Deus não colocou você, exatamente você, para aliviar aquele irmão que estava ali em sofrimento? Porque você já passou por isso, você já sabe como é que é, mas você está ali julgando o outro, achando que ele precisa ainda passar por isso. Então, nós precisamos entender, precisamos nos colocar e entender essa questão da nossa sociedade mesmo, que ainda não reconhece a igualdade das pessoas, que não reconhece a igualdade de raça, de condição. Nós precisamos tomar ciência para que possamos alterar, para que a gente possa trabalhar, para que estejamos atentos até mesmo na nossa fala, porque muitas vezes, sem perceber, nós não agimos com fraternidade. Vamos lembrar, que são as memórias que são trazidas pela sociedade, transmitidas no dia a dia, há muitos e muito tempo. Então começou lá no tempo, bem antes de Jesus, com os primeiros judeus, em que eles faziam a questão da manutenção da sua comunidade, eles se fechavam, e aquilo fazia com que eles se achassem superiores, porque eles tinham esse conhecimento do Deus único. Aí foi vindo, veio Jesus para mostrar para eles que não era só para eles, que existia para todo mundo, mas eles não aceitaram. E esse pensamento arraigado ainda do privilégio se mantém não só entre eles, porque hoje houve aquela questão, eles estavam lá, depois passaram para cá, foram para lá, foram para cá, já se misturou bastante, eles já estão misturando, mas o pensamento arraigado do privilégio com relação a Deus continua. Então é preciso que nós entendamos isso, que nós falemos sobre isso, que nós verifiquemos sobre a nossa ação. Opa, será que eu estou agindo com relação ao outro no dever e na obrigação? Será que eu estou vendo? E claro, primeiro com relação a mim, eu tenho que também ter o dever comigo. Não é simplesmente dizer, só o outro, não, eu não posso me anular. Eu preciso também cuidar de mim. Cuido de mim e depois eu cuido do outro, porque se eu não estiver cuidando de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Mas é importante que eu tenha isso dentro da minha, vá esclarecendo e vá tirando essas crenças que são crenças já arraigadas dentro de nós, de todos nós. Virtude, que é o caminho para que a gente possa então fazer essa transformação. Quando nós olhamos para a virtude, que é esse desenvolvimento do bem em nós podemos então tirar uma coisa negativa e colocar uma coisa positiva. Então a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre, as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Então, uma pessoa que se diz, vamos colocar assim, eu sou muito paciente, sou bem paciente. O meu problema é a minha irritação. Eu sou irritada. Mas esse é o meu jeito de ser.
E essa desculpa que a gente dá de ser irritada atenua a questão da minha paciência. O fato de eu não me importar em ser irritada, em ser uma pessoa que se irrita facilmente, me tira, né, me desorna, atenua o grau da minha paciência. Então, se eu não trabalhar, se eu trabalhar só de um lado, mas não verificar o outro, a virtude não se desenvolve. É necessário que eu invista na virtude e perceba quando é que eu, nas minhas maneiras de ser, não estou agindo favoravelmente com relação à virtude. Porque às vezes eu tenho duas ações contrárias e opostas, e às vezes aquela negativa é a que prevalece. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Então as pessoas que se deixam levar, que se começam a trabalhar para o bem, elas são assim. A gente começa a trabalhar, a gente vai fazer alguma coisa, a gente se envolve e só pensa naquilo. Por quê? Por que será que quando a gente começa a trabalhar com a virtude, começa a trabalhar para o bem, a gente acaba se esquecendo de si mesmo? Porque é muito bom. Quando nós trabalhamos no bem, nós temos o contato com energias que normalmente nós não temos acesso. São energias que nos revigoram, que nos trazem saúde, que nos trazem bem-estar, que despertam em nós até aquelas, né, as endorfinas que são favoráveis à questão das nossas dores, que daí as nossas dores são diminuídas. Então, essa sensação de bem-estar, ela vai crescendo cada vez mais. Por isso que muitas vezes as pessoas se deixam levar ao sabor das suas inspirações. Eles estão lá trabalhando, então nessa energia, o contato com a espiritualidade elevada já é maior e aí eles se sentem inspirados. A virtude assim compreendida e praticada é a que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. É a que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Então essa é uma mensagem que está lá no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é assinado por François, Nicolas e Madeleine. E ela é maior ainda do que eu apresentei para vocês, então vale a pena dar uma lida para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão da virtude, de como a gente trabalha e quanto ela é benéfica a cada um de nós. Mas nós temos também um grande professor, né? Que é Jesus. E ele nos ensina já há bastante tempo e a gente precisa colocar em prática todos esses ensinamentos que ele nos apresentou. Então eu já falei sobre a questão de julgar. Então ele coloca: não julgueis a fim de não seres julgados, porque por quanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Por que será que eu não posso julgar? Porque eu estou, às vezes, numa condição que eu não tenho capacidade de julgar. As questões que estão envolvidas me fogem. Eu tenho uma visão muito terrena com relação às situações. Eu talvez não compreenda o esforço daquele outro irmão que está fazendo para superar ou para enfrentar aquilo que ele está enfrentando. E eu estou muitas vezes julgando que ele não está agindo corretamente, ou que quem será esse. E daí nós vamos lembrar de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos.
E quando ele quis ir até Jesus, quando ele quis conhecer Jesus, como ele fez? Ele era pequeno e a multidão era muito grande, ele sobe numa árvore para alcançar, para ver Jesus, era só isso que ele queria. E Jesus percebe a sua vibração e diz para ele: Zaqueu, desce daí, hoje à noite eu comerei na tua casa. Mas quando Jesus dá essa informação, as pessoas que estão em volta falam: nossa, o profeta vai comer na casa daquela pessoa de má vida? Nossa, quem será esse aí? Que tipo de profeta é esse? Né? E a gente fica julgando o outro, sem entender a intenção, porque Jesus captou a intenção dele. Tanto que quando Jesus chega na casa dele, ele já coloca, ele já vai se entregando: olha, Senhor, se eu fui desonesto, eu procuro devolver 4 vezes daquilo que eu tirei da pessoa. Tudo que eu tenho eu divido com os pobres, eu faço. Então ele já foi colocando, porque era aquela necessidade que ele tinha, que ele estava percebendo. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em secreto. E o vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Quando nós saímos alardeando tudo que nós já fizemos, já recebemos a nossa recompensa. Mas se nós ficarmos em segredo, o benefício ele se multiplica, porque ninguém precisa saber. Então nós não precisamos fazer coisas para ostentar ou para mostrar, é ao contrário, a gente tem que fazer até de uma maneira que a pessoa que está sendo auxiliada nem perceba. Que a pessoa que está sendo auxiliada, ela não tenha nem noção que somos nós que estamos ali agindo. Para a gente não humilhar. Então, para que a gente possa fazer uma fraternidade realmente bem praticada. Mas Abraão lhe respondeu. Essa aqui é assim, é daquela passagem que Jesus conta de que havia um rico, muito rico, e Lázaro, um pobre que estava na porta da casa do rico. E o Lázaro era muito pobre, ele queria só se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Olha só. E ninguém lhes dava. Então, é uma condição muito difícil daquela pessoa, na condição que Lázaro está. E o rico não se percebe, ele não percebe nem essa questão de Lázaro e ele de pegar as migalhas e dar para ele. Ele só se preocupa com si mesmo. Mas à noite o que acontece é que o Lázaro retorna à pátria espiritual e o rico também. E aí um vai para, como eles colocam, como Jesus coloca na passagem, o rico vai para o seio de Abraão, ou seja, Abraão o abraça, o acolhe, e o rico vai lá naquele lugar conhecido e cultuado, que as pessoas imaginam que seja, mas é a própria consciência dele que pega fogo, começa a pegar fogo. E aí, mas nesse pegar fogo, ele olha para cima, vê Abraão e Lázaro e pede: Pai Abraão, pede para o Lázaro molhar o dedo e me trazer uma gota de água para eu me aliviar. E Abraão então responde: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. E aí então ele fala assim: então por favor, peça para que ele volte e avise os meus irmãos. Opa, então quer dizer, não era só ele que tinha uma vida indiferente com relação aos outros, era toda a família. Então ele pede para que o Lázaro volte, e daí ele fala: não,
eles já têm os profetas para seguir. Então, a condição, muitas vezes, de bens, ou até mesmo de inteligência, elas são instrumentos de benefício a todos. Não significa que tem que sair distribuindo, mas significa que você deve promover. Então, aquele que tem uma certa quantidade, ou que sabe administrar melhor, esse proporciona àquele que ainda não conquistou e àquele que precisa a manutenção da sua vida. Então ele vai proporcionando, quem tem a questão de bens, proporciona salários, proporciona trabalho para dignificar a vida dos outros. Quem é inteligente, ele tem essa capacidade de olhar de uma maneira abrangente e facilitando a vida daqueles que estão ao seu redor, trazendo um benefício que seja para todos, para a comunidade. Vocês conhecem o Ryan? Esse é o Ryan. O Ryan é um menino de 6 anos que na sua escola recebeu uma aula que falava sobre as dificuldades do povo da África. E durante essa aula a professora dizia que muitas das pessoas da África passavam mal e tinham doenças porque elas não tinham água potável. Elas tinham que beber água num poço sujo. E o Ryan ficou bem impressionado com aquilo e perguntou para a professora o que é que a gente poderia fazer, qual que era a solução. E aí ela disse que havia uma ONG que produzia poços de água, que fazia essa perfuração e produzia poços de água para essas comunidades. Então o Ryan saiu da escola com essa ideia de que ele também queria dar um poço de água para as pessoas na África. Ele chegou para sua mãe e falou: mãe, eu preciso de $70. Aí ela olhou e falou: mas por que você precisa de $70? É porque eu quero fundar um poço na África para uma comunidade. E ela falou: puxa, é uma boa, né? É uma ideia muito boa, mas Ryan, você quer. Então, para isso você tem que conquistar, porque para que você faça o bem ao outro, é necessário que você dê de si. E você então vai fazer pequenos serviços aqui em casa e conforme você for fazendo, eu vou te pagando. E você vai juntar esse dinheiro para daí você poder comprar um poço. E o Ryan então ficou todo animado e começou a juntar. Mas ele viu que aquela quantidade que ele precisava juntar e os trabalhos que ele realizava iam demorar muito tempo. Então ele resolveu ainda chamar alguns amigos, convocou os amigos da escola para que alguns dos amigos também fizessem a mesma coisa e eles pudessem juntar essa quantidade de dinheiro. Passados 3, 4 meses, eles finalmente juntaram os $70. E a mãe do Ryan foi com ele até a ONG para poder pagar o poço. Quando eles chegaram lá, a pessoa disse: ah, muito bom, que bom, mas esse valor é só o valor da bomba. Para furar o poço, nós precisamos de um equipamento. E esse equipamento custa $2.000. E o Ryan olhou e falou: bom, então tá bom, então vamos lá. Voltou para a comunidade, voltou para os amigos e novamente fizeram campanha e fizeram arrecadação. Só que aí ele já movimentou muito mais gente, ele já foi até os jornais, ele movimentou a cidade com relação a conseguir arrecadar aquele dinheiro. E ele conseguiu arrecadar $800. E como estava demorando muito, ele falou assim: bom, eu vou levar lá e já deixo para eles lá, que foi o que eu consegui. Quando ele foi para entregar o dinheiro, a ONG falou assim: Ryan, você está se esforçando tanto, nós vamos fazer diferente. Nós vamos completar o valor deste seu, dos $2.000. Nós vamos completar e nós vamos fundar um poço e dar o seu nome para o poço que vai ser colocado lá na comunidade. Então ele falou: ah, que bom.
E como ele tinha movimentado a cidade, o vizinho ficou sabendo que o poço finalmente ia ser inaugurado. Então ele cedeu as milhas de viagem para que o Ryan pudesse viajar até Uganda, onde seria feita a inauguração do poço. E quando ele estava chegando naquela comunidade, ao longo do caminho, começaram a ter pessoas paradas batendo palma. E ele passou com aquele carro e ele ficou olhando e ele falou: olha que interessante, vocês vão ter algum evento, alguma festa na cidade, porque está todo mundo tão alegre, está todo mundo batendo palma? Vai ter alguma comemoração? E o organizador olhou para ele e falou assim: vai sim, nós vamos inaugurar um poço, o seu poço. Esta é a grande comemoração da nossa comunidade. Então, ele ficou assim admirado de estar naquela comunidade e de ser recepcionado tão calorosamente, porque aquele poço atendia 100 pessoas. Atendia 100 quilômetros em torno dele. As pessoas andavam até 100 quilômetros para chegar e pegar água potável. Então o Ryan voltou e continuou a fazer as suas campanhas. Então esse era o poço que as pessoas se utilizavam da água para beber, para tudo, Esse era aquele poço que elas usavam, era um lago contaminado. E aí o Ryan conseguiu fazer esse poço para que elas pudessem ter água limpa, Foi perfurado e água limpa. Mas o Ryan não se conteve, Ele ficou bem entusiasmado, ele foi lá, conheceu esse jovem, que é o Jimmy, e quando ele conheceu o Jimmy, ele falou assim: o Jimmy era uma criança que não tinha família, e aí então a família do Ryan passou então a mandar e a manter o Jimmy na escola. Então eles mandavam roupas, alimentos, dinheiro para ajudar a manter o Jimmy na escola. Mas a região é uma região com guerrilha, com aqueles grupos guerrilheiros que faziam sequestro de crianças. E o Jimmy foi sequestrado numa bela noite. E quando ele estava lá no seu cativeiro, ele ficou pensando no Ryan. E ele pensou: se o Ryan, que mora lá no Canadá, se movimentou e conseguiu trazer o poço de água, que foi um dos maiores benefícios que aquela comunidade recebeu, ele também poderia se movimentar e poderia então fazer algo em benefício disso tudo. E aí o Jimmy se movimenta até que ele se solta das cordas e escapa do cativeiro. Apesar dos tiros que foram disparados contra ele, ele conseguiu escapar. E ele chega então na casa daquele organizador e diz o que aconteceu. Mas a comunidade ali é assim: quando há esses sequestros e as crianças escapam, há uma certa represália desses terroristas que vão até as comunidades procurando as crianças que escaparam. E para que as pessoas não sofram, elas denunciam. Tá lá, tá ali, não sei o quê, para que elas não sofram alguma violência. Então, para que ele não sofresse ou não causasse maior dano na comunidade que ele morava, esse senhor pega o Jimmy e na mesma noite pedala 7 quilômetros para levar o Jimmy numa outra comunidade, para deixá-lo em segurança. Ele entra em contato com a família do Ryan, explica a situação e eles também se movimentam e levam ele para o Canadá. Então agora o Ryan tem um irmão, que é o Jimmy. Então, se a história do Ryan, que fundou o poço lá na África, já era admirável, agora mais ainda, porque agora ele tem um irmão. E agora que ele tem um irmão que entende a vivência de como é que é viver lá na África sem água potável, eles se unem e trabalham em projetos. Em 2000, eles já tinham fundado mais de 400 poços na África, através dessas campanhas de arrecadação. Não só a questão dos poços, mas também a questão do benefício de saneamento básico. O Ryan e o Jimmy
eles trabalham juntos, fazendo algo que começou com uma criança de 6 anos. Eles beneficiam mais de 1 milhão de pessoas. Então, muitas vezes nós imaginamos que fazer algo, mas veja, ele está lá no Canadá, não sei o quê. Mas às vezes a gente não precisa ir tão longe, né? Hoje são eles, né, que já fazem um tempinho, são os dois, o Jimmy e o Ryan, que continuam incentivando. Eles também promovem escolas lá para que haja educação para as crianças. Eles fazem várias campanhas em benefício de uma comunidade, né? Então, por exemplo, o Jimmy, ele não conhecia ninguém na África. Ele só teve o ímpeto de ajudar. Mas aqui pertinho de nós, então vamos ver a nossa história, porque a gente também tem coisas boas, né? Porque falar lá no Canadá, mas aqui também. Na praia, na pousada Praia de São Vicente. São Vicente é uma cidade de beira-mar do estado de São Paulo. Então, eles fizeram assim: você morador de rua, não sei se dá para vocês verem, mas a placa diz isso, tá? Você, morador de rua, saia do frio e venha passar a noite quentinha na pousada, com direito a banho e janta. Janta e banho. Olha, gente, para quem está numa situação de rua, ter um lugar onde você possa tomar um banho quente, dormir e comer, nossa. Então, eles fizeram essa campanha e eles estavam muito felizes porque já tinham 20 pessoas que estavam frequentando, toda noite vinham para dormir lá ali na pousada. E essa história viralizou, como diz, né? Qualquer coisa a gente publica, no instantinho está no mundo. E as pessoas começaram a entrar em contato para que eles pudessem colaborar com dinheiro, para ajudar nesse projeto. E a resposta dos donos da pousada foi: não, nós não queremos dinheiro. Você quer ajudar? Venha trabalhar. Venha trabalhar. Porque muitas vezes é fácil você enfiar a mão no dinheiro e você dá a colaboração, mas você não se envolve fraternalmente. É necessário que a gente se envolva fraternalmente para que nós despertemos em nós o sentimento de irmandade. Sem isso, nós não conseguiríamos alcançar a melhora da nossa convivência. Então, fraternidade, expressar amor através da fraternidade, é necessário colocar a mão na paz, é necessário fazer algo, e não precisa ser muito grande, não. Algo pequeno já vai fazer uma grande diferença. Fraternidade é um sol composto de raios divinos emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Na questão de saber se devemos ou não servir, olhemos Jesus, que quando os discípulos começaram a se questionar com relação a ser quem seria o preferido, ele tirou a sua túnica, amarrou a toalha na cintura e se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, dizendo, aquele que for maior, sirva ao outro. É essa a condição. O servir ao outro é que nos vai dar este impulso para alcançarmos a nossa elevação. E que nós possamos, então, através dessa inspiração do Jimmy, através deste pessoal lá da pousada, através daqueles tantas outras pessoas que estão aí no mundo e que fazem um pouquinho, que fazem um crochêzinho para uma criança, Noemi? Que faz um enxovalzinho, que faz alguma coisa em prol de alguém. Não precisa ser grande, mas é necessário que nós acendamos dentro do nosso peito o amor em servir. Eu agradeço a atenção de vocês e devolvo minha palavra.